Fala, meus amigos rubro-negros, muito bom dia para você. Chegando aqui com mais um programa Café com Leão, para continuar tratando assuntos de mercado da bola rubro-negro. E é isso, gente. Tem dias que tem notícias boas e tem dia que tem notícias ruins. Faz parte do mercado da bola. Quando você está em negociações, elas podem dar certo, elas podem dar errado. E cada um vai fazer sua defesa, né, nos seus discursos. Estou falando isso pela questão do Breno Lopes. O presidente Marcelo Paz acabou dando uma declaração meio que jogando para a galera um pouco, né? Mas nós vamos tratar sobre essas notícias não muito boas com todos vocês aqui no nosso programa Café com Leão deste sábado, ok, gente? Então, peço para você deixar o seu like, peço para você também se inscrever aqui no Resenha do Leão, isso ajuda o nosso trabalho a crescer. Agradeço todas as mensagens de feliz aniversário para mim no dia de ontem. Tem notícia boa também, renovamos com a Uniagro 20 anos de campo, ganhei aqui um bonezinho novo do Paulo Godin. Estou muito feliz por essa parceria continuar e agradeço também a todos vocês que acreditam aqui no nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes e vamos começar a detonar tudo que está acontecendo no rubro-negro baiano, ok? Olha, o Gustavo Vieira, diretor de futebol do Vitória, ele deu entrevista ao GE e falou de algumas situações. Dentre elas, a situação do Mateuzinho, que ele espera o jogador no início do ano para se apresentar ao Vitória, que estaria pendente apenas questões jurídicas, né? Questões mais burocráticas, contratuais, mas que eles estão muito otimistas para que tudo dê certo e o jogador possa estar aqui. É mais cautela de dirigente, né, pessoal? Mas a transação está praticamente acertada, realmente, faltando só a tramitação para finalizar. Vitória, além de Mateuzinho, já apresentou, inclusive, de forma oficial, o jogador Kaique Gonçalves, já saiu lá no Instagram do Vitória, jogador oficialmente é do clube, e também as renovações de contrato, as aquisições do Baralhas, do Eric, e também a renovação do Jamerson, né? É o que tem aí praticamente de concreto falando do Esporte Clube Vitória, ok? Bet da sorte, a sua felicidade, a sua diversão é aqui. Faça o seu cadastro se você é maior de 18 anos, ok, gente? Bom, tem 3 jogadores aqui, 2 praticamente descartados, mas o Vitória já vai começar, ou melhor, o Vitória já trabalha com outro nome, e um que praticamente também descartado, mas não poderia falar dessa forma, mas ficou distante, ok? Mas antes queria falar para você que ontem, no Barradão, tivemos reapresentação da equipe que vai disputar o Campeonato Baiano. Nós temos, inclusive, imagens para você e é o momento de parte física, dos testes físicos, exames médicos e etc, né, gente? Tudo que acontece quando os jogadores voltam de férias, ceia de Natal, churrasco com a família, uma bebidinha a mais, a menos, tudo isso aí faz o corpo inchar um pouquinho, né? E aí, quando se reapresenta, precisa realmente tirar esse atraso. Lembrando que os jogadores que se reapresentaram ontem são atletas da base, que já trouxemos para você, e a expectativa é que o Jamerson seja integrado a essa equipe. A expectativa é que o Oswaldo tenha a possibilidade também de estar nessa equipe. Os gringos, Kik Sabério, Rubem Rodrigues, quem sabe o Renzo Lopes também, todos fazerem parte desse time que vai disputar
o Campeonato Baiano, treinado pelo técnico Rodrigo Chagas, que também terá todo o respaldo, apoio do Jair Ventura. Eu esqueci de falar, rapaz, sobre o Gustavo Vieira, e aqui não é uma informação não, tá, gente? Mas ele deu entrevista para o GE e, tratando das negociações do Vitória, então tudo indica também que o Gustavo Vieira permanece no clube para a temporada do ano que vem. É claro que o Fábio Mota disse que o contrato dele é até 31 de dezembro. Vitória não se pronunciou de forma oficial sobre isso, mas o diretor fala em nome do clube para uma grande emissora de TV, que é o Grupo Globo. Então eu acredito que diante disso o Gustavo Vieira deve permanecer no clube para o ano que vem. Falar para você da Quick Stop, porque se seu carro bateu, está amassado, arranhado, o melhor lugar é na Quick Stop. Procura o Marcelo Nunes, faça seu orçamento. CLT, servidor público, entre em contato com a Expertise Consultoria em Empréstimos Consignados. Vilas Embalagens, passe na Vilas, lá você tem 10% de desconto em toda a loja. Zanocelos, volante, destaque da equipe do Ceará. Vitória vinha observando o jogador que pertence ao Santos, ou pertencia, mas existia uma situação aí bem desfavorável. O Ceará tinha interesse na aquisição do jogador e tinha prioridade, preferência. Então o Vitória observava o que ia acontecer, mas se o Ceará exercesse o seu direito de compra, não teria o que fazer. E isso aconteceu. Zanocelos não vem mais para o Vitória e vai seguir lá na equipe do Ceará. Quero falar do Nilton. Nilton, volante da equipe do Botafogo, ficou distante. Por que estou te falando isso? Sondei a informação com algumas fontes, não do Vitória, tá, gente? Outras fontes. E o Botafogo acabou de vender o Marlon Freitas, volante experiente, por 35 milhões para a equipe do Palmeiras. Com isso, o Botafogo vai querer dar uma segurada no Nilton. Tomei conhecimento que o Vitória estava disposto a pagar aproximadamente $1,5 milhão por 50% do jogador, coisa que não foi aceita pela equipe do Botafogo, que queria em torno de 5 a 6 milhões por 100% do atleta. Acho que o Jacuipense, desses 100%, ficaria também com a parte desse valor. Então, com a ida do Marlon Freitas e os valores não chegando a um denominador comum, provavelmente, se o Vitória não fizer nenhuma investida maior, mais forte, o Nilton não deve vir para o Vitória. Inclusive, dei ontem uma passeada lá com o Paulo Godin na Jacuipense, rapaz. Acompanhei lá o treino do pessoal que vai disputar o Campeonato Baiano. Tava lá o Guilherme Rende, o Vicente, o lateral, que já jogaram também no Vitória. E por lá mesmo deu uma sondada nessa situação, porque o Nilton é jogador que saiu da Jacuipense, e a Jacuipense tem um percentual também lá da equipe com relação ao passe do volante Nilton, beleza? Olha só, vamos falar agora de Breno Lopes, porque achei uma declaração muito desnecessária, né, do Marcelo Paes, literalmente jogando para a galera. Vamos explicar sobre isso, mas antes falar da Novon, nosso parceiro aqui do Resenha do Leão, fabricante e revendedor de airfryers de altíssima qualidade, de 4,5 litros, também de 12 litros. Então, se você quiser comprar um airfryer top de linha, de alta eficiência, você vai acessar novon.com.br ou as plataformas Amazon, Shopee
ou Mercado Livre, e eu super recomendo. Falar também do Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na Calçada, tudo em borrachas, tudo em artefato de borracha, ok? Olha, gente, o Vitória tinha interesse no Breno Lopes e, com isso, trabalhou a situação junto à equipe do Fortaleza. Isso é verdade, tá? O GE também soltou essa informação, a Globo, o Arena Rubro-Negra. Mas o que acontece? O Fortaleza, ele pede, e aí até conversei até com o próprio Fábio Mota ontem sobre isso, o Fortaleza pede 19 milhões. 19 milhões, tá? A ideia do Vitória era oferecer 50%, coisa que não foi aceita pela equipe do Fortaleza, que queria os 19 milhões. Com isso, diante das informações, a torcida do Fortaleza ficou pé da vida, e aí o Marcelo Paes veio dar uma declaração que é tudo mentira. Agora o Vitória também, para fazer um discurso coerente, vai dizer que não teve de fato proposta nenhuma e vai dizer que só sondou o jogador, e é verdade. Vitória sondou o jogador, tentou, sondou, né? Teve conversas, mas o negócio não ia vingar, ou não vingou. Então, seria negociação difícil, seria negociação complicada, que não seria fácil, seria talvez a contratação mais badalada do clube. Então, o negócio está descartado, até pelo discurso forte, né, do Marcelo Paes, que não dá brecha para uma possível negociação. A torcida ficou pé e ele fez um discurso jogando para a galera. Fato. O jogador tem um salário também altíssimo, mas eu acho que não seria impedimento. O Vitória poderia conseguir trabalhar essa situação. Agora, o Breno Lopes, com o mercado que tem, vai querer jogar a Série B? Eu não acredito. Que o jogador, com a vitrine que tem, vai querer disputar uma Série B. E o Fortaleza, com o orçamento que tem, vai continuar querendo bancar o alto salário do jogador? Não tem muito sentido, não tem muito cabimento. Então, assim, no momento ficou complicado, ficou difícil, mas se em algum momento mais à frente o Fortaleza tiver interesse em conversar, se o Vitória não tiver fechado com mais ninguém, talvez o Vitória tenha interesse em ter mais um diálogo possível lá na frente. O Vitória já foca em outro nome para a ponta esquerda, só que é um nome que é tratado ainda em sigilo, para não atrapalhar as negociações, ok? Então, gente, eu acho que a postura do clube, do Vitória, nesse momento, tem sido uma postura exemplar no mercado da bola. O Fábio Mota, ele não dá entrevistas falando nome de jogadores. O Fábio Mota não vem a público dizer que o Vitória tem interesse em A, B, C ou D. Não vem. Hoje a postura do clube é uma postura ética, profissional e correta para o mercado da bola. É claro que nós, como torcedores, às vezes a gente se empolga. A gente vê, tem conhecimento de movimentações e causa euforia. Tanto em nós que cobrimos o clube, como também o torcedor, porque também somos torcedores. Então, eu começo um vídeo num dia, tem coisa boa chegando, e de fato teve, né? As renovações foram muito boas, o Mateuzinho, o Kaique, né? Tem outras situações também que vão avançar nos próximos dias, não podemos ainda ficar cravando, né, de forma precipitada, mas tem coisas também que não vão dar certo.
Tem coisas que não vão evoluir. Eu acho que isso é natural. A gente não pode perder o equilíbrio de achar e pensar que o Vitória tá rico de hora para outra, tá cheio do dinheiro, o cofre tá cheio e que vai abrir o clube, vai gastar, porque não vai. Não tem mágica, não tem milagre. É tudo na base do esforço, do sacrifício. Mas eu acho que estamos no caminho certo. Vitória não tem gastado dinheiro à toa. O Vitória não vem trabalhando com nomes que desagradam a torcida. Então eu acho que tudo isso é positivo. Muito positivo. Agora, não temos uma grana que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que o Bahia tem, que o Fluminense tem, que as SAFs têm. Não dá para a gente se colocar nesse patamar ainda. Mas eu acho que com esse perfil de mercado da bola, eu acho que o Vitória pode montar uma equipe competitiva. Não dá para a gente se iludir hoje para pensar que vamos brigar por Libertadores. Não. Mas eu acho que podemos brigar sim para fazer um campeonato sem sofrer tanto. Brigando ali 10º lugar, 9º lugar, 11º. Quem sabe a coisa encaixar, o Vitória chegar ali e buscar alguma coisa a mais. O Jair Ventura fez 55% de aproveitamento no Vitória. São números assim excepcionais. Então não adianta a gente criar uma euforia cá em cima, mas também não precisamos desanimar totalmente. Temos que ter equilíbrio. Mercado da bola. Vai dar certo alguma coisa e vai dar errado outras coisas. É simples. Então, a situação do Breno Lopes é isso, tá, gente? Que teve negociações, o Vitória vai dizer que foi sondagens, mas teve. E, por sua vez, o Fortaleza, para se defender, criou um discurso para massagear o ego de sua torcida. Achei até de forma assim, meio escrota, né, do Marcelo Paes fazer dessa forma, só pensando em agradar a torcida dele. E o Vitória vai usar agora esse termo, que realmente apenas sondou o jogador. Então, cada um defende o seu lado nesse momento, beleza? Então era isso aí, o nosso programa de hoje, espero que tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui no Resenha do Leão, você sempre será informado sobre tudo o que acontece no Esporte Clube Vitória. Obrigado a todos e até o próximo. Valeu, galera. Tchau. B3 Estúdios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Estúdios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.